É sempre bom dar uma variada, não é mesmo? Pois bem, é sobre esse assunto que iremos falar hoje, sobre as variáveis no código de programação. Então, fique ligado! Olá pessoas, eu me chamo Clarice e hoje nós vamos falar sobre essa importante função na programação, no código de programação, que são as variáveis. Bom, ela é tão importante que você não vai ver nenhum código sem que tenha pelo menos uma variável, porque ela ali ajuda a organizar, ajuda na funcionalidade do programa. Bom, a variável, o nome já diz, né? Ela permite ali variações. Variações no quê? No seu valor. Ela tem duas funções muito importantes no código. A primeira é justamente essa, poder variar no seu valor, poder variar no que tem lá dentro. Um exemplo que eu aprendi e que eu acho bastante útil falar aqui é que as variáveis são como caixinhas. Se você conhece algum organizador ou você está perto ali de alguém que tenha toque, você vai lembrar que essas pessoas sempre pegam caixas ou cestinhas e colocam e nomeiam essas cestinhas para colocar os objetos ali dentro de determinado assunto para deixar organizado e para deixar fácil acesso, permitir que fique fácil pegar ou tirar ou colocar alguma coisa dentro daquele recipiente. Bom, as variáveis vai funcionar mais ou menos desse jeito no programa, no código. A variável a gente vai determinar um nome para ela e ali nós vamos deixar como se fosse uma caixinha vazia de organização que vai colocar ou tirar algum tipo de valor, algum tipo de característica. Bom, na programação em C, que é utilizado muito na robótica para embarcados, você tem que declarar ali qual o tipo de variável, se ela é inteira, se ela é números quebrados, se ela é caracteres, e ali você sempre vai colocar tal informação, e ela pode mudar. Vamos supor que você tem no seu código lá, você pede para o usuário escrever um nome e você quer usar esse nome depois. Então, você pega uma variável qualquer e fala assim, quando ele digitar o nome, eu vou colocar esse nome aqui dentro. E aí, lá na frente, quando eu precisar desse nome, eu vou tirar ele daqui e colocar. Viu que a variável deixa o código mais organizado, mais arrumadinho e fica fácil do computador entender. Assim como quem está fazendo o programa. As variáveis ela fica ali na parte de cima do código. Por que isso? Eu posso declarar minha variável lá embaixo? Pode, mas o problema é que dependendo da linha onde você colocar declarar a sua variável, você pode deixar o código confuso. Vamos supor, eu quero colocar o nome na minha variável, só que eu vou declarar minha variável depois do nome. Isso não vai deixar com que o computador entenda que existe uma variável que ele possa utilizar. Então, ele vai considerar como um erro, ou então ele vai jogar aquela informação para qualquer lugar, e aí é onde vai deixar a casa bagunçada. E é o que a gente não quer, a gente quer que o código funcione direitinho. Então, por isso, a gente utiliza as variáveis. E ela serve tanto para essa questão, né, gente? Que vamos supor, eu resolvi que essa caixinha vai comportar resistores. Então, eu venho com os meus resistores, coloco aqui, tenho 3 resistores. Ah, mas agora eu quero usar um resistor, eu tiro. Então, eu informo que minha caixinha está com só 2 resistores. Ah, agora eu coloquei mais um. Então, voltou a ter 3. E é isso que a variável faz. Ela permite que seja modificado o valor que tem dentro dela. Como eu comecei falando, as variáveis ela tem ali
ela é determinada pelo que faz. Vamos supor, eu tenho um sensor e quero ver quantas pessoas vão passar em determinado lugar. Bom, não se tem 1,3 pessoas. Ou você tem uma pessoa ou você tem duas. 1,5, 1,4 não existe. Então, nesse caso, eu vou usar números inteiros. Então, eu vou usar ali na minha variável o int. Vamos supor agora que eu vou fazer uma medição de distância. E na distância é sim possível eu ter 1,3 metros, 1,4 metros. E aí, nesse caso, nós não podemos usar o inteiro, porque o inteiro só comporta números inteiros. Então, nisso a gente troca a nossa característica da variável e coloca como float, que é para números quebrados. Então, é importante você saber exatamente o que vem na caixinha, que é meio igual na organização mesmo, que não adianta você pegar uma caixinha dessa e querer colocar calculadora dentro dessa caixinha. Não vai comportar. Aqui, essa caixinha comporta só coisas pequenas. Se eu preciso de algo maior, então eu vou pegar uma caixinha maior. E é assim que funciona. É como se fosse o tamanho da caixinha. Então, a descrição ali da variável é mais ou menos o tamanho da caixinha. Então, eu vou ter a int para inteiro, eu vou ter float para números quebrados, eu vou ter byte para números pequenos, eu vou ter char para caracteres, ou seja, sem nada de números, só letras e símbolos. Então, assim, é importante você ter noção disso, então é importante você ter noção do que vai em cada caixinha no decorrer do programa. O computador, ele normalmente lê o programa assim, né? De cima para baixo, linha por linha. Mas na hora de você fazer, você pode sim trabalhar, você tá ali fazendo o programa, você volta lá em cima e declara a sua variável, depois volta. Ah, não, eu preciso de mais uma, então vai lá em cima, coloca mais uma e volta. Por que sempre deixar lá em cima? Justamente para facilitar aí para o computador e para quem está lendo, para deixar o código bem organizado, bem bonitinho e fácil de compreender. Por isso se joga as variáveis lá para cima, porque ela pode ser ali usada em qualquer momento do código sem problema nenhum, já que lá em cima ela já está declarada. Tá, aí agora como que eu vou declarar ela? Então, você vai colocar o tipo de variável que é, se é int, se é char, se é float, e aí você vai colocar o nome da variável. Colocar o igual e o valor inicial daquela variável. Bom, esse valor pode ser modificado no decorrer do programa, não tem problema. Ali é só para ter uma noção do que ela está recebendo a princípio. Bom, quando você for colocar o nome, não pode começar com não pode começar com número e não pode ter o mesmo nome de alguma função do código. Vamos supor, na programação em C, nós temos a função write, e se você colocar esse nome ali na variável, ele não vai aceitar ou ele não vai identificar como variável. Então, você tem que colocar ali uma mudança. Ah, eu quero write. Então, você põe write Se você quiser dar um espaço entre a palavra, você pode colocar o underline. Então, você põe o nome da palavra, o underline e outra palavra. Ou então, você põe uma palavra com a letra maiúscula e depois muda de palavra, você põe a letra maiúscula novamente, e assim vai da criatividade de vocês. O que eu recomendo? Sempre deixa a variável com um nome característico e de fácil entender. Peraí, não, aqui tá LED verde, então ela vai trabalhar ali naquele ponto onde a LED verde está funcionando. É normalmente assim que se nomeia variáveis, mas você pode colocar o nome que você quiser na variável, afinal de contas a caixinha é sua e você decide qual etiqueta você vai colocar. É praticamente isso que eu tinha para dizer para vocês sobre variáveis.
Espero que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, se vocês querem entender um pouco mais, pode perguntar aqui nos comentários. Fiquem à vontade. Pode deixar comentários também, não precisa só perguntar. Pode deixar seus comentários também. E se você gostou do vídeo, já dá aí o seu like. E se você não é inscrito, bom, tá aí o inscreva-se. É só apertar. E não esquece de apertar também o sininho pra gente se ver no próximo vídeo, porque eu estou te esperando lá. Até mais!